Boa tarde a todos, boa tarde a todas, são 15h30, vamos caminhar com Jesus? E aí pessoal, tudo tranquilo? Hoje eu estou aqui, minha esposa aqui, Mozinho, está aqui do meu lado, acompanhando a live, né? Hoje, inclusive, ela esteve comigo lá na Capela de Santa Luzia, na comunidade que a gente tem lá, né, na rua Júlio Ottoni. Ela esteve lá hoje. Aí depois, pessoal, a gente já teve que descer um tanto da ladeira a pé. Pegamos um táxi. Quando a gente chegou, o elevador estava quebrado. Olha, ela chegou exausta aqui em casa. Eu não cheguei exausto, não, eu cheguei destruído, pessoal. Eu achei até que a perna tinha ficado pelo caminho, sabe? Deus me livre, eu não tenho mais idade para isso não. Né? Mas a gente vai levando, a vida é assim mesmo. A gente vai tocando as coisas, tentando resolver. Né? Hoje a gente vai fazer a leitura de hoje. A Mozinho está mandando fazer aqui uma observação, que ela achou que a capela de Santa Luzia está muito bonita. E ela está bonita porque ela já está se preparando para o Natal, né? Que hoje a gente começa o Advento. Né? É um tempo especial que não é só a Igreja Católica, não, tá? Várias igrejas protestantes, né, as protestantes tradicionais, também celebram o Advento. Inclusive é interessante porque algumas coisas que nós temos atualmente na liturgia católica são de origem protestante. Então, por exemplo, a coroa do Advento, ela não é uma tradição católica, ela é uma tradição anglicana, né? E que a gente adaptou, a gente trouxe para a gente. Inclusive, nas igrejas hoje, existem algumas coroas do Advento, que são coroas do Advento que foram inculturadas para a Igreja Católica, e existem algumas coroas do Advento que não são inculturadas. A gente usa a coroa do Advento anglicana mesmo. Né? É interessante a gente pensar nisso, né? Mas isso acontece. Né? Então nós já estamos no tempo de espera para a encarnação, né? Que é celebrada no Natal. Né? E por isso, a capela estava linda, pessoal. Tem um presépio, inclusive, muito bonito, né, amor? O presépio é muito bonito, você não acha? Além do presépio muito bonito, também já tem uma árvore de Natal, que também é uma enculturação. Né? Acho muito gozado, porque tem um monte de gente que reclama das enculturações. Ah, não pode fazer enculturação, mas tem um monte de coisa enculturada na missa, né? Por exemplo, canto. Né? Se você é contra a enculturação, você não pode ter canto na missa. Aliás, se você é contra a enculturação, não pode ter aspersão de água benta na missa. Aliás, se você é contra a enculturação, também não pode ter incenso na missa, tá? Vai pensando o que você está falando. Eu sou super a favor da enculturação. Eu acho que a gente ganha trazendo isso. Acho que a gente tem muita coisa importante. E no Advento eu acho que é o momento próprio da gente ter enculturação, porque nós podemos usar inclusive a ideia da enculturação para explicar a ideia da encarnação. Né? Uma hora dessa eu vou fazer esse paralelo aí, né? Porque agora está na hora de começar a fazer a nossa reflexão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada
perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também com a vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo. Um deles será levado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho. Uma delas será levada, a outra será deixada. Portanto, ficais atentos, porque não se sabe em que dia virá o Senhor. Compreende bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados. Porque na hora em que menos pensar, Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Bom, vocês devem ter notado que eu li o Evangelho de Mateus e não o Evangelho de Lucas. Por quê? Porque o Advento é o início do ano litúrgico. Então, o Evangelho de Lucas é o ano C. E nós entramos no ano A. Hoje é o primeiro dia do ano litúrgico A. Ué, Bernardo, são 4 evangelhos, mas só tem A, B e C? Sim. A é Mateus, B é Marcos, C é Lucas. Bernardo, e João? João é um evangelho guardado para as grandes solenidades, as grandes festas. Aí a gente lê João. Então, o dia que vocês verem eu lendo João, já sabe que é um dia especial, um dia diferente. Mas voltando aqui à nossa reflexão de hoje. Nós estamos agora no tempo do Advento. Nós estamos no início do ano litúrgico. E o início do ano litúrgico inicia-se com o tempo da espera. O tempo em que a gente está se preparando para o maior ato de amor que existe em toda a história da humanidade. Bernardo, o maior ato de amor não foi a paixão, morte e ressurreição do Senhor? Esse é que é o problema, sabe, pessoal? Às vezes a gente quer rotular uma coisa. O maior ato de amor inicia-se na encarnação. Nós temos que parar de celebrar o Natal como a festa de nascimento de Jesus. Bernardo, ele não nasceu? Sim, mas essa não é a questão central. A questão central não é o dia que Jesus faz aniversário, e sim o dia que Deus se encarnou. O dia em que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho Eterno, se transformou em ser humano. Ele assumiu a pessoa humana. Porque a gente tem que entender o seguinte, isso às vezes é difícil da gente compreender, e se você tem dificuldade, não se perturbe, porque eu conheço muita gente boa que tem. O Filho não surge quando Jesus nasce. O Filho, segunda pessoa da Trindade, existe desde antes da criação. Para ele, tudo foi criado. Tudo foi criado por Deus Pai para Deus Filho. Entendem isso? Por ele, pelo Filho, tudo foi criado. Mas o Filho, para salvar toda a humanidade, realizando o desejo salvífico do Pai, assume a pessoa do ser humano. E aí nasce Jesus, ou Emanuel. Porque Emanuel era o nome próprio dele e Jesus era o nome de missão dele. Ele nasceu Emanuel, que significa Deus conosco. E antes que alguém fique falando qualquer coisa, eu quero que você leia lá no Êxodo a conversa de Deus, na sarça ardente, Deus Pai, conversando com Moisés. Né? Eu vi o sofrimento do meu povo. Eu ouvi o clamor da escravidão.
eu desci para libertá-los de toda a opressão. Então não é a primeira vez, só que na primeira vez Deus desce em espírito. Agora Deus assume o corpo de uma pessoa. E nós estamos agora na expectativa, na ansiedade deste momento que é o Natal. E por isso a gente está no Advento. E esse Advento eu acho que é muito interessante. Aproveitem muito o Ano A, porque o Ano A é o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é escrito para quem a promessa foi dada primeiro, para os judeus. Judeus, olha, ele é Jesus, ele é o ungido, ele é o Salvador, ele é o Messias. Isso é muito bom para nós. Mas o que o Evangelho de hoje quer nos dizer? Muita gente lê esse Evangelho e fica perturbado com ele. Porque vê esse Evangelho com os olhos dos homens. Ah, se eu for levado, eu vou para o céu. Se eu ficar na terra, eu estou ferrado. Porque eu não vou ter sido rejeitado pelo Filho do Homem e vou viver o inferno. Pessoal, esquece isso. Esquece. Não é para isso que Jesus falou isso. Talvez... Ô, Cláudia, tudo bem? Boa tarde, paz e bem, Cláudia. Tudo tranquilo? Cláudia Caran. Sabe, Cláudia, eu estava começando a explicar as leituras de hoje e eu ia dizer o seguinte, para a gente começar a entender o Evangelho, é preciso que a gente primeiro vá na primeira leitura. Aqui na primeira leitura, Isaías, que talvez, se não o maior, um dos 3 maiores profetas da Bíblia, ele fala, né, sobre o grande acontecimento que ocorrerá nos últimos tempos, quando Jerusalém passa a ser a cidade celeste, a morada de Deus. É a plena realização do reino. É a plena realização da vinda do Filho do Homem que Jesus está narrando no Evangelho. E é muito interessante porque Isaías fala que as multidões, os povos irão para Jerusalém. E num dado momento, ele fala uma coisa interessante, que o Senhor irá julgar as nações e arguir os numerosos povos. E aí, uma das frases que deveria ser a marca da nossa vida para o ano que vem, para o ano de 2023. A frase é a seguinte: eles transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foice, e não mais travarão combate. Sabe, pessoal, a gente precisa levar isso muito a sério. Essa semana a gente ficou muito tocado aqui em casa, né? Porque não sei se vocês sabem, meu pai é do Espírito Santo, minha esposa que está aqui do meu lado é do Espírito Santo, e nós tivemos aquele horror daquele ataque, né, a 2 escolas no Espírito Santo. E isso só existe porque a gente ainda não transformou as nossas espadas em arados, as nossas lanças em foices, porque a gente ainda quer travar combates. Sabe, pessoal, hoje de manhã eu estava tomando café com a minha esposa e me chamou uma coisa muito a atenção. Porque o texto fala assim: eu vou transformar espada em arado, lança em foice. Como a maior parte das pessoas que assistem essa live não é do meio rural, talvez vocês não saibam, mas o arado abre linhas na terra para que você possa jogar as sementes. E a foice serve para você cortar determinados ramos para colher o plantio. Então, quando Isaías fala em arado e foice, ele está falando no plantar e colher. Sabe, para mim é muito claro a mensagem se eu for atualizar hoje.
plantar e colher é mais importante que os instrumentos de poder, é mais importante que os instrumentos de força. Lembre-se, ter a terra era um sinal de riqueza conquistado com armas. A riqueza não é mais importante, o mais importante é o alimento. É mais importante que nós nos preocupemos com aquilo que é essencial para as pessoas. É mais importante que nós nos preocupemos com a vida das pessoas do que com a força, do que com o poder, do que a violência, do que a riqueza. E antes que alguém reclame, vá se queixar com Isaías, que foi ele que falou que nós devemos transformar as espadas em arados e as lanças em foice. Mas ele está falando isso para nos lembrar do reino de Deus, para nos lembrar da segunda vinda do Filho do Homem. A primeira realizada no Natal e a segunda realizada em algum dia no futuro. É muito interessante que o Paulo, na segunda leitura, nos chama a uma nova realidade. Se vocês se encontraram com Jesus, se vocês querem seguir Jesus, abram mão das obras das trevas. E ele numera algumas aqui: glutonerias, bebedeiras, orgias sexuais e imoralidades, brigas e rivalidades. Olha aí de novo. Não é para brigar, não é para ficar incentivando ódio, não é para comer desembragadamente enquanto milhares estão passando fome, não é para encher a cara. Sabe, até interessante, porque até mesmo se você discutir orgia sexual e imoralidades, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Porque as orgias sexuais e as imoralidades, na época de Jesus, para os romanos, a quem Paulo dirige a sua carta, não tem nada a ver com o que a gente chama de imoralidade ou de orgia sexual hoje em dia. É claro que, de certa forma, ainda existe. Porque a gente tem que entender que a orgia sexual, na época, era um instrumento de opressão. Normalmente era praticado com escravos, prisioneiros de guerra. As imoralidades, muitas que haviam, eram por perversidade sexual. Não eram relações consentidas. Então, o que nós estamos vendo Paulo nos ensinar aqui é que a gente não pode ser egoísta. Que o reino de Deus não é para os individualistas, aqueles que estão preocupados com si e não com os outros. E isso tem relação com a primeira leitura. Porque na primeira leitura, qual é o único motivo que tem algum sentido você abrir mão das suas armas, você abrir mão dos combates, se você quiser só o que é bom para você? É porque você não quer o que é bom para você, você quer o que é bom para todas as pessoas. É mais ou menos o que a gente vê em alguns filmes de ação, e que o Papa Francisco, naquela vigília pascal em 2020, ele sozinho na Praça do Vaticano fala: ou nos salvamos todos, ou não se salva ninguém. Não existe a possibilidade de você seguir Jesus e querer só o seu bem, só a sua vantagem, só a sua, vamos dizer, riqueza, só a sua comida, só a sua bebida, só a sua casa. Não, não existe isso. Ou salvamos todos ou não salvamos ninguém, ou temos comida para todos, ou, na verdade, não teremos comida para ninguém. Bernardo, como assim? E aí eu volto para o Evangelho. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com essa interpretação, onde Jesus fala que quando o Filho do Homem voltar, um ficará,
o outro desaparecerá. Uma ficará e a outra desaparecerá. Sabe, pessoal, algumas denominações protestantes tratam isso como arrebatamento, onde aqueles que são puros e santos serão levados direto para o céu. E nós, os pecadores, iremos permanecer na terra. E aí é o grande problema, porque isso se torna uma forma de opressão das pessoas. Se você não for puro e santo o tempo todo, Jesus pode chegar agora, não chegou. E você vai ficar na terra, e os outros vão para o céu, e você vai sofrer horrores na terra. Sabe, pessoal, não é isso que Jesus quis falar. É muito interessante quando Jesus fala assim: se o dono da casa soubesse quando o ladrão ia chegar, ele não deixava que arrombasse a casa. Porque o que Jesus quer dizer aqui não é para você ficar desesperado porque está achando pode chegar a qualquer momento o fim do mundo. É para que você assuma uma postura de prontidão. Estou pronto para agir em serviço do meu irmão, em serviço da minha irmã. É que você tome uma postura profética. E profecia é o quê? Profecia é dizer: isso está errado no mundo. Tal coisa é o certo e precisamos sair do errado e ir para o certo. É essa a atitude que Jesus quer que você tome. É essa a atitude que ele valoriza. É assim que você defenderia a sua casa. É nessa disposição de agir no mundo que você iria garantir o seu lugar no reino. Né? É muito interessante, nós vamos ver isso. Eu já chamo vocês para dia 26 de novembro de 2023, a gente está junto numa live. Né? E nessa live a gente vai ver muito claramente o porquê que eu digo que não é preciso ser nenhum super-homem. Não é preciso ser nenhuma super-mulher. Não é preciso ser a Mulher Maravilha, o Homem-Aranha, algum super-herói para estar junto de Deus no reino. Esse que nós vamos celebrar a encarnação no dia 25 de dezembro, ele nos abriu a porta do céu. Não para aqueles que fazem feitos fantásticos, mas aqueles que no dia a dia, como esse que arava o campo, como aquela mulher que moía farinha, no dia a dia, nos fazeres do dia a dia, reconhecem na pessoa ao lado nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho Eterno. A eles cuidam, a eles servem. E servindo a eles, estarão junto do Pai. Pode ser uma caminhada difícil. É uma caminhada difícil. Mas vale a pena. Porque sempre vale a pena caminhar com Jesus. Amém? Bom, essa foi a reflexão de hoje. Agradeço a presença da Cláudia, que esteve aqui assistindo. Agradeço o mozinho que está aqui do meu lado, que já ouviu a homilia hoje de manhã, lá na Capela de Santa Luzia, que está muito arrumada, e ouviu de novo a minha reflexão aqui. Mozinho, foi a mesma reflexão? Não, fala para o povo ouvir, que ninguém está... Não foi. Não foi. Mas, Bernardo, mas você não faz... Eu faço o mesmo núcleo. Eu não faço a mesma reflexão. Se eu falar para 10 grupos diferentes, eu falarei 10 homilias diferentes. Porque para cada grupo de pessoas é necessário a gente falar coisas diferentes. Vou me despedir. Amanhã é segunda-feira, né, amor? Segunda-feira é dia do jogo do Brasil, mas mesmo assim tem live, tá? Vamos torcer pelo Brasil, quero ver se a gente já passa logo, né? Eu acho que vai dar 3-1 Brasil, tá? Suíça que se prepare,
Mas até lá, vamos seguir juntos. E eu deixo com vocês a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Hoje e sempre desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoal, que a alegria do Senhor seja a vossa força. A gente se vê amanhã, 19h30. Até lá. Beijos e bênçãos.